Bom dia, pessoal. Então, vamos continuar com a nossa discussão de informação quântica. Na última reunião, que foi ao vivo, mas que eu fiz o upload no YouTube do mesmo jeito, a gente discutiu a implementação do teletransporte quântico no computador quântico da IBM. A IBM tem esse serviço, Qiskit, também é conhecido como IBM Q Experience, que eles disponibilizam computadores quânticos na rede, e a gente pode usar para programar verdadeiros algoritmos quânticos. Ok? Então, a gente fez isso da última vez, só que, por alguma razão, eu não consegui conectar o computador deles, né? Eu consertei isso e eu queria começar a aula de hoje mostrando para vocês como é que isso funciona. Então, lembrando para vocês, está aqui o circuito quântico que a gente considerou. Está aqui o circuito quântico que a gente considerou da última vez, certo? Então, eu preparo um estado específico 0 mais 1. Aqui eu faço uma preparação de estados de Bell, da forma 0, 0 mais 1, 1. E aqui eu faço uma medida de Bell, que depois com esse Ctrl Z, eu obrigatoriamente causo, se o teletransporte foi de sucesso, se eu conseguir teletransportar esse estado dessa linha daqui para essa linha daqui, depois dessas operações, uma conta simples mostra que a gente vai obter somente o estado 0 aqui. Então, vamos ver. Aqui eu tenho o algoritmo, né? Então, de novo, lembrando a vocês, eu tenho que importar uma série de coisas. Tem um número que o Qiskit exige que eu tenha, que é como se fosse um token, uma identidade para você poder usar o site. Eu declaro um circuito quântico com 3 linhas quânticas e uma linha clássica. E aqui eu declaro quem é o meu circuito e peço para ele desenhar o meu circuito. Então está aqui o meu circuito. Eu preparo um estado 0 mais 1, preparo um estado de Bell φ+, faço a minha medida de Bell, aplico uma rotação, aplico um Hadamard e eu posso simular os resultados esperados, né? E se eu fizer tudo direito, eu vou obter com 100% de probabilidade o resultado CAT0. Okay? Agora, isso aqui é uma simulação, mas a gente pode rodar, né, mandar esse job para rodar num computador quântico de verdade. Então, a IBM fez realmente um negócio muito bem feito. A gente pode brincar à vontade aqui. Né, ele pede para você declarar qual computador quântico você vai usar. A gente vai usar esse Melbourne, né? Tem no site deles todas as especificações com as diferentes disposições e interações entre os qubits, né? E é muito simples, olha, você fala job execute circuit. Circuit é o que eu defini aqui em cima. Circuit é igual a esse quantum circuit 3.1. Da onde eu botei, isso aqui é como se eu tivesse appending, né, todos esses elementos, esses unitários no meu circuito. E aí eu só mando ele falar job execute circuit. E peço para ele monitorar aqui. Então ele está rodando. Então ele vai rodar esse cara e já ele vai me avisar, olha, job is being validated, né? Está validando o meu job. Job is running, então a gente está rodando de fato num computador quântico agora. Estamos programando um computador quântico, um circuito muito simples, né, que usa 3 qubits, mas é um resultado interessante. Demora um pouco, tem uma fila para você poder usar esse computador quântico. Então vamos esperar um pouquinho. Não costuma demorar muito, não. É incrível que a gente tenha acesso a essa ferramenta hoje em dia, né? Então, realmente, que você pode, da sua casa, brincar de mecânica quântica é incrível, assim. Na verdade,
a gente pode, eu queria propor como um exercício de aula de fazer uma violação de desigualdade de Bell. Então é um exercício muito legal, porque vocês têm que basicamente imaginar um circuito. Bom, preparar estados emaranhados é fácil, né? Você aplica um radamar seguido de um senote, você faz um estado emaranhado, φ+, maximamente emaranhado, e depois você pode fazer medidas que basicamente correspondem às medidas que a Alice e Bob vão fazer. Então, você vai aplicar unitários, né, digamos, em volta dessa linha daqui. Né? Aqui você vai aplicar um unitário num qubit só, aqui outro unitário em outro qubit, e você vai fazer isso várias vezes com 4 unitários diferentes seguidos de medidas. Esses unitários mais medidas são equivalentes a você medir nas bases necessárias para você violar uma desigualdade de Bell. E aí você vai reconstruir os histogramas a partir do qual você pode calcular o correlator de Bell e ver a sua violação. Olha, job status, job has successfully run, enquanto eu falava. Result é job.result. E eu mando ele plotar o histograma do meu resultado. Então a gente vê que com muita probabilidade, né? Bom, por alguma razão aqui agora ele está dando 0. Por que que ele trocou? Bom, por alguma razão ele está dando 1 com maior probabilidade. Vou tentar de novo. Claro que a computação quântica é um negócio que não é perfeito ainda, né? É uma... Por que que ele está me dando uma simulação que diz que eu tenho que ter 0, quando na verdade ele está me dando 1? Bom, vamos deixar esse cara rodando aqui e eu vou começar a falar da aula de hoje. Ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um outro exemplo de algoritmo quântico, que é o algoritmo de Deutsch-Josser. Deutsch-Josser, que é um dos algoritmos pioneiros na informação quântica. Peço perdão, o computador está um pouco lento. Vou botar para o fundo do caderno. Vamos lá. Ok. Então, na aula de hoje, a gente vai discutir esse algoritmo, né, entrando na parte de algoritmos quânticos. Então, hoje eu queria discutir o algoritmo de Deutsch-Josser. Okay? Primeiro vamos discutir o problema de Deutsch, okay? Que é um exemplo simples disso. Okay? O problema é o seguinte. Imagina que eu tenho uma função f que pega um bit e me dá outro bit. Então, o domínio da função é o conjunto 0, 1, e ela vai me dar um valor que é igual a 0 ou igual a 1. A gente quer saber se f de 0 é igual a f de 1. Em outras palavras, se a função é balanceada. Okay?
Bom, suponha que a gente é presenteado com um oráculo para essa função f. O que é esse oráculo? O oráculo vai ser, no nosso caso, um operador unitário U de f, okay? Que pega qubit no estado x, na base computacional, qubit no estado y, na base computacional, e ele me dá como output x e y mais f de x. Então, a informação da função f está codificada nesse operador unitário, okay? Que eu vou chamar de um oráculo para a função f. Okay? Então, vamos considerar a ação do seguinte circuito. Então, eu começo com o meu primeiro qubit no estado 0, aplico um Hadamard. Começo com o meu segundo qubit no estado 0, aplico um Hadamard. E aqui eu vou aplicar uma função que eu vou representar como essa função controlada. Isso daqui nada mais é do que esse unitário aqui, o de f. Em seguida, eu vou aplicar novamente um Hadamard, seguido de uma medida no primeiro qubit. Esse é o circuito que a gente vai contemplar. Okay? E aqui a gente não vai fazer nada. Bom, vamos fazer a conta desse circuito. Okay? Então, a gente começa com 0, 1. Isso vai ser levado, depois desse primeiro set de Hadamard aqui, para 1 meio de 0 mais 1, 0 menos 1. Okay? Então, esse é o primeiro Hadamard, esses primeiros Hadamards aqui. E depois, sobre a ação da função U de f, a gente vai ser levado para 1 meio de 0, 0, soma módulo 2, f de 0, menos 0, 1, soma módulo 2, f de 0, mais 1, f de 1. Teria um 0 soma módulo 2, f de 1, mas 0 mais qualquer coisa é 0. Menos 1. E aqui 1 soma módulo 2, f de 1. Fecha colchete. Bom, f de 0 só pode ser 0 ou 1. Okay? Então, por inspeção, essa expressão ela tem que ser igual a 1 meio, né? Menos 1 elevado a f de 0, ok? Mais menos 1 elevado a f de 1, produto tensorial 0 menos 1. Por inspeção, a gente vem daqui para cá. Vou deixar vocês inspecionarem. Ver os casos possíveis. Não é muito difícil, não tem muitos valores. Tem que abrir essa conta. E agora o segundo Hadamard vai fazer com que a gente seja levado para 1 meio. Aqui eu vou ter menos 1 f de 0 mais menos 1 f de 1, que multiplica 0, mais menos 1 f de 0, menos 1 f de 1, fecha 1, e aqui multiplica por
0 menos 1 sobre raiz de 2. Eu restaurei essa raiz de 2 aqui, mas coloquei um outro raiz de 2 do segundo Hadamard. Okay? Então, eu sou levado para essas duas conclusões, para essas duas amplitudes aqui. E repara o que aconteceu. Se a função f de 0 for igual a for tal que f de 0 é igual a f de 1, então eu vou encontrar o ket 0 com 100% de probabilidade. Se f de 0 for diferente de f de 1, eu vou encontrar o ket 1 com 100% de probabilidade. Ok? Então, olha só, classicamente, a gente precisa consultar o oráculo U de F duas vezes, mandando o input 0 e o input 1. Quanticamente, a gente precisa consultar o de F só uma vez. Então, tem uma vantagem quântica aí. E essa vantagem vem do fato de eu poder colocar esse qubit aqui numa superposição de 0 mais 1. Então, algumas pessoas dizem que esse é o paralelismo quântico, que você está consultando esse oráculo uma vez só, porque você está checando todas as respostas, o f de 0 e o f de 1 ao mesmo tempo. Não é bem isso que acontece. O que acontece é que tem essa interferência aqui, né, que a gente pode falar mais precisamente, tem um efeito de interferência que uma propriedade da função que a gente está interessado é necessariamente impressa no resultado dessa computação quântica. Okay? Então, esse é o problema de Deutsch. E uma generalização para isso seria o algoritmo de Deutsch-Osher, que eu quero comentar sobre esse algoritmo na aula de hoje. Eu vou deixar vários detalhes para vocês resolverem como exercício. Okay? Umas continhas que a gente tem que fazer, mas a ideia é vocês se familiarizarem com o algoritmo. Então, o algoritmo de Deutsch-Osher é uma espécie de generalização para esse problema de Deutsch que a gente viu aqui. Okay? Antes de continuar, vamos ver se rodou aqui o programa no computador quântico. Olha, rodou. E por alguma razão que eu não consigo compreender muito bem agora, ele está dando a resposta contrária ao meu simulador. Será que eu troquei alguma coisa? Zero mais um. Bom, se não me engano, na aula passada, a gente mostrava que isso aqui ia para... Zero mais um. E 0 mais 1... deveria estar dando o contrário.
Ok. Bom, tudo bem. Nosso computador quântico, por alguma razão, acha que o bit está para cima, mas ele tem que estar para baixo, né? Então, a gente deveria estar encontrando zero, mas por uma razão desconhecida, não conheço o hardware, ele está dando a maior parte dos resultados para cima. Ok? Mas eu queria chamar a atenção só que, no final, é uma coisa mundana. Então, a gente vai fazer medidas e obter uma série de zeros e uns com probabilidade. Então, no final, você obtém probabilidade. É incrível que, a partir disso, você consiga tirar respostas de problemas computacionais difíceis, né? Então, vamos voltar para o algoritmo de Deutsch-Josh. Então, o problema é o seguinte do algoritmo de Deutsch-Josh. O problema que ele resolve. Então, eu tenho uma função f que agora vai de n bits. Então, eu posso ter um valor entre, pode ser 0 ou 1, mas eu tenho n bits possíveis e essa função vai me dar 0 ou 1. Okay? Então, vamos considerar funções que satisfazem a seguinte propriedade. Então, a função ela é constante. Então, ela tem um valor só para todos os bits possíveis que eu posso incluir nela. Ou a segunda possibilidade é que a função é balanceada, ou seja, ela é igual a zero para exatamente metade dos inputs possíveis. Então, dado uma f, será que ela é constante ou balanceada? Então, se eu quiser resolver esse problema com 100% de certeza, né, em média, eu preciso verificar a função em mais de um input, certo? Se eu quiser ter certeza que a minha função é constante, eu preciso checá-la em vários inputs, né? Se eu quiser ter certeza que ela é balanceada, né? Basta eu sou prometido que a função ou tem a propriedade 1 ou tem a propriedade 2, porque a gente só está contemplando funções que são dessas duas formas possíveis. Okay? Se eu encontrar para dois inputs diferentes que a função tem valores diferentes, então ela é balanceada porque isso faz parte das regras do jogo. Ok? Mas para eu saber que ela é constante, eu tenho que checar ela para mais da metade dos inputs, pelo menos. Okay? Então, vamos considerar o seguinte circuito quântico. Então, agora eu vou ter, ao invés de só 1 qubit, eu vou ter n qubits. E eu vou ter 1 qubit auxiliar que eu vou colocar no estado 1. Aqui eu vou fazer um Hadamard elevado a n. Aqui eu vou fazer apenas um Hadamard. E da mesma maneira como eu tinha uma função, um oráculo para minha função f, no caso anterior, aqui eu também vou ter um oráculo para minha função, onde ela pega input x, bit string x, aqui um bit y, aqui ele vai me dar x e y mais f de x. Então, isso aqui é a nossa função f de x, o nosso oráculo, o de f, que a gente vai usar. Ok?
Então, esse é o circuito quântico. E aqui eu vou aplicar novamente N radamares, um em cada qubit, é minúsculo, né? E depois eu vou medir os meus qubits. E aqui eu ignoro. Okay? Então, esse é o circuito quântico que a gente vai considerar. Okay? O claim é que esse circuito quântico consegue decidir se a função f é balanceada ou constante, fazendo só uma consulta a esse oráculo aqui, a esse unitário. Então, só rodando esse algoritmo uma vez, eu já sei se a minha função f ela é balanceada ou se ela é constante. Okay? Então, de novo, é uma conta simples. Eu vou colocar aqui uns resultados que eu vou deixar para vocês provarem como exercício. Okay? Então, por exemplo, como é que esse Hadamard tensor elevado a n atua num bitstring x? Okay? X é um bitstring, né? X é um n-bit string. Okay? Então, esse cara vai atuar da seguinte forma. Ele vai me levar para 1 sobre 2 elevado a n sobre 2, uma soma de y indo para 0 até 2 elevado a n menos 1. Então, tem 2 elevado a n termos aqui, né? Menos 1. Perdão. Menos 1 elevado a x vezes y vezes y. Onde x vezes y está definido da seguinte maneira. É o AND de cada um desses bitstrings bitwise. Então, isso é definido como x1 AND y1 soma x2 AND y2 e por aí vai, até soma, né? Somando todo mundo, xn AND yn. Ok? Então, agora isso aqui vira uma conta, né, que a gente tem que fazer. Vamos fazer essa conta. Essa conta é a seguinte, a gente começa com n qubits no estado 0 e o último qubit no estado 1. Esse cara daqui vai para 1 sobre 2 elevado a n sobre 2, soma x igual a 0 até 2 elevado a n menos 1, x. Então, estou somando sobre todos os bitstrings possíveis, né? E o segundo qubit sobre a ação do Hadamard vai para, como ele está no estado 1, ele vai para 0 menos 1. Então, isso foi a ação dos Hadamads. Entre aspas, porque agora eu tenho N Hadamads nos primeiros N quantum registros quânticos, né? E um Hadamard no último. Bom, depois disso, eu vou aplicar meu oráculo, o de F, e isso vai ser levado para uma conta similar ao que a gente mostrou no caso de Deutsch, que é o caso 2, né? Que eu tenho só um qubit e um ancila. A gente vai ter menos 1 elevado a f de x vezes x, que multiplica 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1. E sobre a ação dos últimos Hadamads, isso aqui vai para 1 sobre 2 elevado a n, soma
em x igual a 0 até 2 elevado a n menos 1, soma y igual a 0 até 2 elevado a n menos 1, menos 1 elevado a f de x, menos 1 x vezes y, vezes y, aplicando agora aquela ação dos radamares, vezes 1 sobre raiz de 2, 0 menos 1. Então, agora tudo que a gente tem que fazer é olhar para essa soma, que eu vou definir como sendo 1 sobre 2 elevado a n, uma soma de x igual a 0 até 2 elevado a n menos 1, de menos 1 elevado a f de x, menos 1 elevado a x vezes y. Okay? Então, vamos olhar para os valores dessa soma. Então, se f for uma função constante, então essa soma vai ser menos 1 elevado a f de x, vezes 1 sobre 2 elevado a n, x igual a 0, 2 elevado a n menos 1, menos 1 x escalar y. E isso aqui vai ser igual a menos 1 elevado a f de x vezes a delta de y0. Isso só não é nulo se y for igual a 0. Okay? Se a função for balanceada, S vai ser igual a 0 para y igual a 0. Ou seja, a gente pode falar o seguinte: se eu obter como resultado da minha medida bits, os qubits todos no estado 0, então a minha função é uma constante. Qualquer outro estado, a minha função é balanceada. Então, de novo, né, depois que você verificar, depois que vocês se convencerem que isso aqui é verdade, né, vocês vão ver que esse circuito ele inspeciona a função, né, a gente consegue inspecionar essa função consultando esse oráculo, esse U de F, uma vez só. Okay? Então, se a gente exigir... Tem uma discussão no Prescott que eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Que esse problema não é realmente difícil. Se você botar probabilidades e permitir que a coisa não seja determinística, né? Eu quero saber com certeza se a função é balanceada ou não. Eu recomendo vocês lerem lá. Mas é o exemplo mais simples de um algoritmo quântico. Não é um problema um pouco... Não quero falar artificial, mas é um problema, assim, do ponto de vista... Para um físico, isso é um problema um pouco peculiar, né? No mínimo. Mas é interessante, né? Eu recomendo vocês fazerem, né, o caso de Deutsch, que a gente fez n igual a 1. Vocês podem fazer n igual a 2, n igual a 3, para se familiarizar com essas fórmulas, né? E para se convencer que isso é verdade. Então, vou deixar uma série de exercícios aí para vocês. Ok? Vocês também podem usar o Qiskit para simular. Então, isso daqui eu não fiz, tá? Eu copiei exatamente do site deles. Ok? Então, eu consigo definir um oráculo aqui para uma função balanceada, certo? Então, esse é o nosso oráculo. Então, isso aqui, nesse exemplo específico, ok, representa uma função balanceada. Lá no site deles, eles têm uma prescrição, um algoritmo genérico de como é que, dada uma função, você constrói o oráculo dela, né?
Então, aquilo dali corresponde a essa caixa preta aqui, esse U de F, né? Para uma função específica. Ok? E aqui são pedaços do meu circuito que eu vou construindo até que eu resolvo montar o circuito completo, que é esse cara daqui. Certo? E esse circuito ele é tal que com 100% de probabilidade eu vou obter os 3 qubits, né? 1, 2 e 3, 0, 1 e 2, vão estar no estado 1, depois que eu rodar essa computação quântica. Okay? Ou seja, voltando para cá, né? A minha função é balanceada, porque eu encontro um estado que não é o 0, 0, 0. Okay? Então a gente pode rodar, vamos ver se funciona esse. Eu rodei mais cedo, funcionou. Né? Só para... aqui eu estou mandando ele rodar no computador quântico que tem menor fila. Aqui eu estou mandando ele rodar num computador quântico específico. Então isso pode ter uma influência no resultado, certo? Então vamos esperar um pouquinho, né? Eu quero ver todo mundo usando esse serviço. Vocês podem ser uma das primeiras turmas no mundo que estão bons em programar um computador quântico. Olha, saiu a nossa resposta. Claro que tem uns errinhos aqui, né? Mas esse computador, seja ele qual for, é mais fiel ao valor que a gente esperava. Né? Então a gente obtém aqui 1 com probabilidade de 75%. Então é uma ferramenta realmente maravilhosa, assim, que vocês podem usar para diversas coisas, para diversos exemplos de informação quântica, okay? Inclusive para estudar o hardware da informação quântica, que é um assunto que a gente pode tratar nas próximas aulas. Eu vou continuar discutindo um pouco de algoritmos quânticos e semana que vem a gente vai ter um convidado muito especial falando sobre o algoritmo de Shor e sobre coisas relacionadas ao algoritmo de Shor. Né? Eu pedi para ele preparar para vocês uma discussão bem legal, então estou bastante ansioso por isso e vocês deveriam estar também. Então, pessoal, até a próxima aula. Fiquem em casa. Espero que estejam todos saudáveis. Um abraço.